José Augusto Manis, investigador de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil. El doctor Manis nos va a disertar sobre el método de procesamiento técnico de documentación musical de partituras desenvolvido en la Unicamp, extendido para o tratamento de registros sonoros. El doctor Manis estudió en la Facultad de Ingeniería Industrial del Instituto de Artes UNESP, Conservatorio Nacional Superior de Música de París, Universidad de París 8, donde obtuvo su máster en 1997, y la Unicamp, donde obtuvo su doctorado en el 2008. Enseña composición, contrapunto, audio y acústica. Es miembro de la Academia de Música de Audio Engineering Society, Sociedad Brasileña de Acústica, SOBRAC, Asociación Nacional de Investigación y Posgrado en Música. Es compositor, intérprete de música electroacústica, diseñador de sonidos, profesor universitario e investigador. Lleva a cabo investigaciones en el campo de la música, la acústica, la ingeniería de audio, acústica e información aplicada a la música, documentación musical, catalogación de sistemas automatizados y bioacústica, registro y análisis de señales, métodos y dispositivos de sonido multicanal. El doctor Manis ideó y puso en marcha el Centro de Documentación de la Música Contemporánea en Brasil, en colaboración con el Centro de Documentación de la Música Contemporánea de Francia, la Cité de la Musique, Radio Francia y el Ministerio de Cultura de Francia. Dejo el micrófono al doctor José Augusto Manis, que nos va realmente, yo creo que nos va a deleitar con una conferencia magistral después de haber leído un currículum tan estupendo. Adelante, doutor. Obrigado, doutor Egberto Sanches, agradeço pela introdução. Queria muito agradecer à doutora Perla Olívia Rodrigues Rezendes, a coordenadora deste congresso, para estar aqui com vocês, e ao Dr. Jaime Rios Ortega, diretor do Instituto de Investigações Bibliotecológicas da Universidade Autônoma do Chile. Agradeço também a Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp e ao sistema FAEPEX de auxílio à pesquisa, que me financiaram a vinda até este congresso. Em 1989 foi criado no Brasil um centro de documentação dedicado à música contemporânea. Entre 1985 e 89 houve um grande projeto de colaboração internacional entre França e Brasil. De todo esse projeto, apenas 2 projetos permanentes permaneceram, sendo um desses o Centro de Documentação de Música Contemporânea, como filial do Centre de Documentation de la Musique Contemporaine à la Cité de la Musique em Paris, que é uma entidade mantida pelo Ministério da Cultura e da Comunicação da França, pela Radio France e pela SACEM, Sociedade de Autores, Compositores e Editores de Música. No ano passado, em 2014, o CDMC completou 25 anos de trabalhos e funcionamento, sendo que uma das grandes conquistas desse centro foi ter estabelecido um método de catalogação, de documentação num sistema automatizado já implantado e operacional no sistema de bibliotecas da Unicamp. Esse sistema de catalogação tem uma particularidade.
O problema ao abrir o Centro de Documentação no Brasil é que eu me via diante de, no momento da inauguração, 4.000 partituras, né, e 600 registros sonoros que precisavam ser catalogados. E era uma documentação totalmente original, em formatos muito diferentes, e o sistema de catalogação da universidade não comportava esses novos documentos. Então, nós não partimos do sistema de catalogação para dar o tratamento possível aos documentos, mas fizemos o caminho inverso. Este foi o grande desafio. Partir dos documentos, com todas as suas particularidades, e partir também das necessidades dos usuários, que eram totalmente distintas dos usuários de ciências exatas, de ciências biológicas e ciências humanas. Então havia uma nova maneira de prestar atenção aos documentos que precisava ser implementada no sistema. O que seriam essas necessidades? O que é que há no processamento técnico de documentação musical que nós não temos nos outros documentos? Ora, é preciso colocar uma duração total, né, do documento. É necessário incluir dados detalhados sobre qual o efetivo musical que está tocando, se é uma formação instrumental, se é uma formação vocal, se é um quarteto de cordas, se é uma orquestra sinfônica. Isso precisa estar bem preciso no processamento técnico. Se há mais de um suporte para um mesmo registro, olha, nós temos as partituras de orquestra, que são grades grandes, e depois temos pequenas partituras, que são as partituras de cada um dos músicos que vão tocar. Então, nós temos vários suportes distintos para um único título. Temos também a gravação de uma peça já produzida e realizada em concerto, mas podemos também ter, além dessa gravação, uma outra gravação da parte eletrônica, com a qual os músicos vão tocar juntamente no palco. Então, são duas gravações distintas, com conteúdos distintos, referentes a um único e mesmo título. E também precisamos dar com detalhamento o formato físico e as características de cada suporte. O processamento técnico também, além de cobrir todas as necessidades dos documentos, precisa também atender especificamente ao que esperam dele os artistas, os pesquisadores e os profissionais do campo da música e do áudio. Portanto, é necessário, além da duração integral do documento, eu poder dar as durações detalhadas de cada movimento. Se a peça tem 4 partes, eu preciso da duração de cada uma das partes. Olha, se eu estou fazendo um programa de rádio e me falta 15 minutos para fechar o meu programa, eu preciso procurar por um arquivo que tenha a duração necessária. Então, numa sinfonia que tenha 4 movimentos, que dure 35 minutos, vamos supor, eu posso pegar 2 movimentos que atinjam 30 minutos e concluir o meu programa. O produtor precisa de realizar uma busca com essa precisão. O ano da composição. Ora, todos os documentos bibliográficos são, por padrão, internacionalmente datados pela publicação. E em música isso é um grande problema. Por quê? Um exemplo que eu vou dar. Em 1984, eu assisti à estreia mundial da ópera Le Boréade de Rameau. Bom, Rameau, século XVIII,
Eu só encontraria num acervo a documentação desta obra se eu procurasse pelo ano da publicação em 1983, o que não ocorre. A data de composição é muito anterior. Então existe uma disparidade entre a data de composição e a data de publicação. Ambas precisam estar presentes no processamento técnico. Os dados sobre a estreia da obra, que são dados de interesse histórico para a programação, e para quem faz prática musical, necessita também conhecer o grau de dificuldade. Se a execução é fácil, se a execução é média, se a execução é avançada ou se ela é virtuosística. Então, eu tenho 4 níveis de dificuldade técnica, através do qual eu posso escolher uma partitura no acervo. Se eu tenho uma orquestra de jovens estudantes, eu vou selecionar peças já no sistema de busca com um grau de dificuldade elementar. Se a orquestra do Estado vai tocar, uma orquestra nacional vai tocar uma música, eles já podem selecionar uma peça com um grau virtuosístico. Nós temos também tantas necessidades, como, por exemplo, os dados sobre o editor. Geralmente nos livros nós temos o dado sobre o editor, que é importante. Porém, em muitos registros sonoros, e para encontrar muitos registros sonoros do comércio, é melhor conhecer o distribuidor. Então é necessário ter ambas as informações no mesmo registro. Eu preciso também, do ponto de vista de um maestro, de um músico, acessar a alguns compassos, alguns trechos que seja a primeira página da música, para saber, em termos musicais, o que ela de fato representa. Que, como está aqui essa ilustração, ela corresponde, essa daqui, ela corresponde ao que chamamos de incipit. Ou seja, a pessoa acessa o título, o nome do compositor, o ano, todos os dados da peça, e consegue enxergar em notas musicais o que representaria eventualmente essa música. Outros dados importantes, não somente de um autor do documento, da partitura. Se essa partitura for um arranjo, eu preciso conhecer também o nome do compositor. Então já são 2 autoridades, né, vinculadas ao mesmo título. E em seguida, talvez o maior dos problemas que nós enfrentamos, né, que é a adoção e o estabelecimento de um vocabulário controlado, compreendendo gênero, estilo, forma, termos técnicos e abreviaturas musicais. Desculpa, ele pulou. Essa necessidade de um vocabulário controlado é o principal problema que nós temos enfrentado, né, no campo da música no Brasil, pois não há basicamente muitos vocabulários, praticamente não há nenhum vocabulário controlado estabelecido no campo musical. Então nós já iniciamos esse trabalho, um trabalho que está sendo realizado, e que se trata de estabelecer um tesaurus onde termos técnicos da música brasileira está organizada hierarquicamente. Por exemplo, há muitos tipos de fandango, né? Há muitos tipos de coco. Tem o coco de roda, tem o coco da vida, tem vários tipos de danças que se associam dentro de um mesmo ramo. E isso não está estabelecido de maneira consistente. Então, isso é um empreendimento que foi necessário iniciar. É preciso que o processamento técnico também compreenda as características específicas
de cada suporte que nós vamos, que a música ou que a obra usa, as condições de conservação, quer dizer, o que eu espero se eu vou buscar uma fita magnética que tem mais de 15 anos, quer dizer, qual o estado de conservação em que se encontra esse documento, eu vou poder usar ou não. Isso eu já posso saber antecipadamente. Que acesso eu posso ter ao documento, quer dizer, esse documento que eu encontrei na busca, no catálogo, está no acervo, é só eu pedir, ou não, ele está disponível num arquivo, numa biblioteca digital, que eu preciso baixar, ou não, ele só está disponível no editor e eu preciso encomendar ou o disco ou a partitura para aquisição. O grau de inteligibilidade do conteúdo, ou seja, até que ponto o conteúdo que está no documento que eu acessei na minha busca, ele tem uma leitura, uma clareza possível. Se for um manuscrito, eu não vou, evidentemente, correr o risco de buscar esse documento para ser tocado daqui a 2 meses, porque seguramente vou ter que fazer o trabalho de copista. Então, essa informação é muito importante, né, de ser comunicada ao usuário no momento da busca. As condições técnicas da informação que está registrada ou impressa no documento e, de maneira geral, o que o usuário poderia esperar ou encontrar musicalmente quando ele for ouvir essa obra. É necessário também incluir todos os aspectos históricos, estéticos e sociais vinculados à música, os aspectos artísticos, científicos e tecnológicos vinculados ao documento, o efetivo musical detalhado para que a música possa ser operacionalizada e como que o usuário deverá fazer para adquirir o documento e para obter seu direito de uso. Todo esse processamento técnico, então, especificamente desenvolvido para a música, necessita de 2 propriedades básicas. Uma que seria uma potência de comunicação avançada, ou seja, uma capacidade de comunicação e intercâmbio na rede internacional de computadores e de bibliotecas e arquivos e centros de documentação. E segundo, a padronização dessa informação, atendendo a padrões internacionais de formato e representação da informação bibliográfica. Nesse sentido, nós partimos então para a escolha de uma codificação de metadados baseados, no nosso caso, no Brasil, no sistema MARC. O sistema MARC, que seguramente vocês conhecem, que é o Machine Readable Cataloging, é uma catalogação legível por computador, que em si, apesar de ter origem no trabalho da Biblioteca do Congresso, né, dos Estados Unidos, existem várias variações regionais, como o USMARC nos Estados Unidos, o UCAMARC, né, no Reino Unido, o INTERMARC na França e o CAMARC no Canadá, entre muitos outros, né? O MARC 21 surgiu para harmonizar o USMARC com o CAMARC. E esse MARC 21, ele é usado, foi adotado no Brasil e também no México. O sistema, creio que o sistema aqui usado para metadados MARC é o MARC 21. Existem muitos outros esquemas de metadados, como o MODIS, o MARC XML, o Dublin Core, MARC ISIS. E cada país, cada biblioteca pode escolher o seu sistema. Felizmente, nós temos um protocolo Z3950, que é um protocolo cliente-servidor de padrão internacional, que permite a pesquisa e a recuperação da informação em redes de computadores. Ou seja, todas as informações que eu coloco no MARC 21, elas vão, se eu tenho uma outra biblioteca que trabalha com Dublin Core,
Cada informação sai do meu campo e vai certinho no campo do Dublin Core, onde ela tem que chegar. Então, quem garante essa comunicabilidade é o Z3950. Graças ao Z3950, nós podemos usar programas como, por exemplo, Bookware, e encontrar um título de um documento que já foi processado na sua origem e puxar, baixar, trazer, fazer um download de todos os dados que caem exatamente no campo que nós estamos catalogando. Para o catalogador, isso é uma economia de horas de trabalho, porque ele só puxa a catalogação pronta de uma biblioteca que já fez o trabalho e ele só completa com os dados locais. Quanto à sintaxe de representação dos registros, o metadata, né, do MARC ou do Dublin Core é uma organização grande, é uma organização de distribuição de informações. Porém, a sintaxe da informação que eu vou colocar em cada campo segue outro padrão, não é o MARC, nem o Dublin Core que define isso. Quem define isso, a partir de 67, foi a Anglo-American Cataloging Rules, da segunda edição, que nós conhecemos no meio profissional como ACR2. No Brasil, ainda a maioria da sintaxe segue o ACR2. Porém, a partir de 2009, a International Federation of Library Associations and Institutions fez uma declaração internacional de princípios de catalogação, estabelecendo novas metas para a sintaxe de catalogação. Dessa maneira, a partir de 31 de março de 2013, toda a documentação da Biblioteca do Congresso migrou de AACR2 para RDA, que é uma abreviatura de Resource Description and Access. É uma nova sintaxe de representação da informação. Essa sintaxe foca exclusivamente o conteúdo de cada objeto documentado. E essa sintaxe, RDA, foi desenvolvida sobre uma nova base de estrutura de dados, que é dado pelo conhecido FRBR, FRBR, Functional Requirements for Bibliographic Records, ok? Que é uma base, uma nova base de tratamento da informação que reconhece 4 tarefas básicas, como sendo a busca, a identificação, a seleção e a obtenção de cada documento. Então, vejam que é uma arquitetura que foi adaptada para promover uma melhor interface com cada usuário. Muitos exemplos que eu vou apresentar aqui, alguns estão em RDA, alguns estão ainda em AACR2. Então, mais para frente vocês vão conviver com ambos os padrões. Bom, a estrutura básica do MARC 21, né, na qual nós trabalhamos, compreende campos variáveis, que são campos numerados de 0 a 999. Né? Logo em seguida, complementando o campo, nós temos o que chamamos de indicadores. São códigos, números, que dizem que tipo de informação eu vou encontrar dentro do campo. E os subcampos são a decomposição da informação desse campo. Eu posso ter um subcampo A, subcampo B, subcampo C, um subcampo 1, subcampo 2, cada um com uma informação específica. Por exemplo, aqui nós temos 2 autoridades, 2 autores, né, com o campo original do nome, né, o campo D, que é o campo de, o subcampo B, que é o subcampo de data, né, e um subcampo de especificação do nome de origem. A estrutura de campos MARC, grosso modo, dispõe de
campos de controle variável, né, que são esses daqui, esses primeiros, de 0 a 10. Depois nós temos de 0 a 10 a 0,99 informações gerais de controle, código de identificação e classificação. O campo de 100 a 199, que é um campo muito importante, é o campo que é a entrada principal de dados do documento. Então, o que caracteriza todo o documento é a informação que eu vou colocar aqui. Em seguida, eu tenho um campus para título, né, o título de todo o documento, no geral. Campos para os dados de publicação, local, edição e data. Seguido de campos para a descrição física do suporte, né, o campo 300. O campo 400, que são os campos todos para detalhamento da documentação seriada. E o campo 500, que eu marquei até com uma cor diferente, porque é um campo que é destinado a notas diversas, informações gerais. E como é um campo livre, é um campo de uso livre de cada biblioteca, nós pudemos pegar todas as informações que nós precisávamos guardar, incorporar ao sistema, e colocamos todas no campo 500 com uma pequena introdução localizável, e nós pedimos para o analista de sistema da biblioteca para que o campo 500 fosse parametrizado pelo software de catalogação automática. Então nós podemos encontrar, como nos outros campos do MARC, nós encontramos todas as novas informações, né, como a gente vai ver logo mais adiante, através justamente desta liberdade dada pelo campo 500. O campo 600, que é o campo de assuntos, né, de subjects, que são característicos do documento. E aqui sim, do campo 700 ou 750, nós temos entradas adicionais, que para os discos é muito importante, porque se eu tenho um disco com muitos compositores, qual compositor eu vou pôr na entrada principal? Eu não posso privilegiar nenhum. Então eu vou privilegiar todas as autoridades neste campo 700 que está aqui. Bom, em seguida, a entrada adicional de publicações seriadas, né, instituição de posse no campo 840, o campo 900 são campos de... Eu posso criar comunicações entre cada um dos campos dentro de um mesmo registro. Só a título de ilustração, o que eu vou mostrar daqui para frente foi uma adequação que foi necessária para o uso da música. E cada outra utilização requer uma adaptação similar. Por exemplo, essa que vocês estão vendo aqui são necessidades específicas para a bioacústica. Ou seja, os biólogos, se eles vão consultar registro sonoro, eles precisam ter essas informações que atualmente não existem no sistema MARC. Então seria necessário uma outra adaptação para que eu pudesse incorporar todas essas informações dentro do sistema de catalogação. Ou seja, para cada uso de documentação, eu teria uma adequação específica do sistema MARC, ou de qualquer outro metadado. O que nós vamos ver aqui, então, está unicamente centrado na música. O método de catalogação em ACR2 foi desenvolvido por esses pesquisadores aqui, com base no trabalho que eu realizei na Unicamp por 16 anos. Então nós temos, por exemplo, como resolvemos o problema da duração. A duração de um registro ou a duração de uma partitura, né? Apesar de ser impressa, a partitura musical precisa corresponder a ela uma duração. Eu tenho em 306 o campo 500 e o campo 505.
eu preciso dar coerência para a minha catalogação nesses 3 campos. Por exemplo, aqui, deixa eu ver se aqui. Essa informação que eu tenho aqui no 306, ela se encontra de novo aqui no 500, só que representada de uma maneira muito mais familiar para o usuário. E para quem não é bibliotecário, o que ele vai enxergar vai ser isso aqui. O pesquisador vai receber isso aqui. E aqui eu tenho uma outra detalhamento de conteúdo que o pesquisador também vai receber, e ele vai ter essa primeira duração aqui, 3,29, 3,29 e 3,29. Isso vai aparecer para o usuário. Então, quando eu tiver que representar alguma duração, eu tenho que usar todos esses campos de maneira coordenada, não somente um deles. Porque o que vai fazer a principal recuperação vai ser o 306. Mas o que vai aparecer para o usuário é o 500 e o 505. O usuário não vai ver o 306. Então, esse registro aqui é importante para o sistema identificar e localizar, e que eu possa fazer a minha busca também através do campo 500. Outras notas especiais para a música, reiterando que nós adaptamos o campo 500 para poder recebê-las. O número de performers. Então eu posso ter 1, 2, 4, 22, 106 performers, conforme a partitura, conforme a música. E é possível fazer a busca pelo número de performers. Se o campo 500 estiver parametrizado, eu escrevo número de performers, 2 pontos, 0, 1, 0. Ele vai buscar por todas as partituras ou todos os registros sonoros que foram destinados para 10 músicos. Ok? Então a busca é possível pela quantidade de performers. Nesse caso, a integração precisa ocorrer entre os campos o 48, o 500 e o 697. A formação musical também é uma outra formação que informação que está no campo 500, né? A formação abreviada, que é a representação condensada, né, de toda a documentação, integrando o 48, o 500 e o 697. Para normatizar essa abreviatura, nós tivemos uma grande dificuldade. Nós fizemos uma pesquisa em 30 centros de informação musical no mundo, né, e no sistema de abreviaturas, e nós condensamos todos numa única sintaxe. Essa é uma tabela que nós disponibilizamos no nosso sítio, para que qualquer bibliotecário possa, pegando a partitura, saber se a partitura corresponde a uma pequena, média ou grande formação, através do número de instrumentos para cada naipe, para cada família de instrumentos. Para a determinação das abreviaturas, nós juntamos uma notação um pouco mais convivial para qualquer usuário, porque os músicos, eles dizem, a minha partitura é 2222-4331, né? Que é como no futebol, né? Eu estou jogando no 4-5-1, então eu vou partir por 4-6-0 porque me forçaram no ataque, né? E se tudo der certo, eu termino no 5-3-2. Né? Então, para quem conhece futebol, isso é fácil. Agora, é a mesma dificuldade para o leigo em futebol, eu chegar para uma pessoa e falar, minha orquestra está trabalhando com 2-2-2. Né? Então, nós fizemos o quê? 2-2-2-2 significa 2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetes e 2 fagotes. 4-3-3-1, 4 trompas, 4 trompetes, 3 trombones, 1 tuba e cordas. Nós fizemos uma nova notação no CDMC que junta as duas representações. Por exemplo, ao invés de fazer 1010, 1000, eu coloco flauta, ponto clarinete, barra, cor,
que é a designação de trompa mais comum no mundo, né, barra cordas, né, o que indica uma flauta, um clarinete, uma trompa e um grupo de cordas. Então nós fizemos uma proposta de notação intermediária que permite ganhar muito espaço. Por exemplo, toda essa formação instrumental aqui, ela está condensada, né, em 2 linhas. E o músico pode perfeitamente compreender rapidamente o que é que tem lá dentro. Bom, outra data importante, a data de composição, como eu falei para vocês, a data que a partitura foi escrita, o local de composição e a data de estreia da obra também estão incorporadas no campo 500, tendo reflexo no campo 033, no campo 043, no campo 700, no 710 e no 711. Todos esses campos têm que ter essa informação consistente. A consistência tem que ser dada para todas elas. Então, quando eu for programar o local de composição, eu já preciso, na minha janela de trabalho, ter o campo 033, o campo 043, o campo 700, 710, 711 de cara aqui. Aí eu coloco todos eles de maneira coerente. Depois eu mudo de página e mudo de parâmetro. A dedicatória também foi introduzida no campo 500 e o nível de dificuldade igualmente. Bom, a representação da formação musical traz uma grande dificuldade, porque os grupos musicais seguem um esquema de diagrama, que é um diagrama em arborescência, é muito complexo. Existem muitos ramos, e se eu falo quarteto de cordas, se eu só escrevo quarteto de cordas no meu registro de catalogado, se eu procurar por música de câmara, eu não vou encontrar quarteto de cordas. Se eu pedir grupo instrumental, eu não vou encontrar o quarteto de cordas. Então a proposta que nós desenvolvemos foi todo esse esquema, ele migra conjuntamente para o campo de assuntos. Então, se eu vou documentar quarteto de cordas, eu sou obrigado a colocar 2 violinos, viola, violoncelo, eu sou obrigado a colocar música de câmara, eu sou obrigado a colocar grupo instrumental e eu sou obrigado a colocar pequena formação. Dessa maneira, todo o esquema está representado até a raiz. Em qualquer parte da informação que eu pegue no meio, eu vou trazer todos os documentos que dizem respeito a essa informação. Isso aqui é um pequeno exemplo, né, do resultado. Né, é muito difícil explicar como a sintaxe dessa montagem, mas numa outra oportunidade, ou talvez num documento impresso após os anais, eu possa passar para vocês. Mas isso aqui representa o esquema em arborescência todo condensado numa cadeia de informações. A localização de acesso eletrônico, né, que vai no campo 856, está aqui, com o link. No caso, isso aqui é um registro MARC completo, né, de uma partitura, sendo que eu tenho aqui o link, né, para o incipit. Só que essa visão, essa vista, é a vista do bibliotecário. O usuário recebe essa daqui, que é muito mais clara. E clicando nesse campo no incipit, o que acontece? Imediatamente ele vai receber, ele está carregando aqui, esse é o incipit da partitura. Então ele já vê mais ou menos musicalmente o que ele tem, o que representa aquele documento, se ele se interessa ou não por ele. Bom, depois de terminar o trabalho com partituras, nós vamos passar aos registros sonoros. Então, a proposta que eu vim conversar com vocês foi a experiência que nós tivemos em desenvolver todo um trabalho para partituras e agora começar a trabalhar com gravações e registros sonoros, que representa outros problemas.
Primeiro grande problema, numa partitura, eu tenho uma autoridade, que é o compositor. Num disco, eu tenho muitas autoridades. Então, que autoridade eu destaco? Como que eu vou tratar um disco? 5 minutos, bom, vou acelerar. Então, eu vou acelerar um pouquinho. Eu tenho campos de controle variável, né, que eu não vou me adentrar muito, mas são os primeiros campos do MARC, né? Os números de códigos de controle, que são todos esses daqui, né? E a entrada principal, que é aquela que eu falei para vocês que é a entrada principal. Qual que era o campo 100? Qual deve ser a entrada principal do documento? Eu vou falar sobre o nome do compositor, o título do álbum, o nome do performer, o estilo ou gênero musical, a época datada do conteúdo, a localização geográfica do documento ou a cultura pertinente ao conteúdo. Qual que eu vou usar? Então, isso vai depender, cada disco, cada documento tem a sua prioridade. É preciso avaliar com cuidado e escolher qual a melhor entrada para cada documento. Eu não posso, a partir de um documento, documentar outro, olhando para outro documento. Não, cada documento tem o seu caso. Por exemplo, a entrada principal sendo autoridade, né, eu vou poder colocar um compositor, eu vou poder colocar o curador, o organizador do álbum, ou o regente, se é ele que está presente em todas as faixas do disco. Eu vou, talvez, colocar o nome do grupo, da orquestra, do grupo musical que tocou. Ou o destaque principal do álbum seria, por exemplo, a Orquestra Sinfônica Brasileira. Ou o nome do grupo, o Grupo Novo Horizonte. Ou talvez o destaque do álbum melhor seja o título, o nome da festa popular que ele documenta, ou o gênero, por exemplo, candomblé caboclo paranaense, né, que está sendo... No caso desse álbum, a entrada principal vai ser o performer, é o Louis Armstrong, correto? Ele que vai ser destacado. Já nesse outro CD, a entrada principal vai ser o título, Paisagens Sonoras do México. Nesse daqui, aí que está, nós começamos a ter um problema, que é o julgamento do catalogador. Se o título é um título fantasia, que não está diretamente vinculado ao conteúdo, eu não coloco ele no campo 100, eu coloco só no 245. Tá? Mas isso é uma experiência que eu posso descrever com mais detalhe, não com os 3 minutos que me sobram aqui. Por exemplo, esse disco também eu vou colocar no 245, né? E outras entradas, ok. Outras entradas com nomes de pessoas. Nós vimos que era o regente ou o compositor, que é a pessoa que está em mais destaque em todas as faixas do disco. E as outras pessoas que estão presentes no disco? Então eu vou colocar todas no campo 700. Correto? A entrada adicional de nomes. Onde eu coloco os outros compositores. Eu coloco também o organizador do disco, o poeta que escreveu o poema que a moça cantou, o diretor da orquestra. Juntamente a essas pessoas, eu vinculo a cada uma delas o seu ano de nascimento e morte. E eu vinculo também o título da obra de cada uma delas. Por exemplo, esse compositor tem essa obra, esse tem essa outra obra, esse tem uma outra obra aqui. E em que faixas o regente, em que músicas o regente atuou, né? E qual é o poema que foi usado do poeta, e de que data é esse poema. Todas essas informações num disco estão no campo 700. Então vão estar assim, no campo 700 eu vou ter o nome e o sobrenome do compositor, o nome e o sobrenome do regente, o nome e o sobrenome do poeta e o curador. Ok?
ficaria algo mais ou menos assim, ok? Então veja que eu tenho uma música no mesmo disco, uma música do Rossini, do Ferdinand Reis e do Mendelssohn. Então cada um com a sua data de nascimento, o título da obra que foi tocada, né? A formação instrumental, enfim. Outra entrada possível com o nome pessoal é o nome corporativo. Por exemplo, aqui no 710, o nome da orquestra. Ou aqui também, o nome da orquestra que tocou, que gravou, né, o disco que eu estou documentando. Eu tenho outra que é um destaque também dado para o nome do festival, o nome do evento que está documentado. Eu tenho uma outra entrada principal para nome pessoal, que é a dedicatória ou as citações. Se eu pegar, por exemplo, a Sinfonia do Luciano Berio, que é uma obra do século XX, ela está inteira escrita sobre a segunda Sinfonia de Mahler. Então, se eu vou registrar essa obra, o material que foi usado para compor a obra é a Sinfonia de Mahler. Então, o Mahler tem que estar presente também no campo 600 como assunto. Em seguida, tem o campo 500, né, como intérpretes e a dedicatória. No campo 511, eu tenho a definição dos performers que estão no registro sonoro, ok? E outras entradas de títulos. Eu também tenho, por exemplo, nesse caso, então, no 245, os mestres da música clássica, né? Nesse álbum, então, eu tenho o título do álbum, é o que está em destaque no 245, correto? Mas o título de cada música só vai aparecer no subcampo T do campo de entrada adicional 700 de cada autor. Quando eu buscar por título na busca pela internet, ele busca tanto pelo 245 quanto pelo campo T do 700. Ele recupera os dois. Então vocês podem estar tranquilos que todos os títulos vão estar sendo encontrados. O campo 240 é muito importante, porque se eu catalogar essa música como a La Consagración de la Primavera, ninguém vai achar, né? O título que a peça é conhecido internacionalmente é Le Sacre du Printemps, do Stravinsky. Então eu coloco o quê? No 245 o título como está no documento, e no 240 o título uniforme, através do qual toda a comunidade, né, conhece a obra. Os subcampos 505 e 700 também, eu tenho que dar a mesma coerência de títulos. O título que eu colocar em uma, eu passo para o outro campo, correto? De maneira a ter o 505 e o 700 sempre com denominações coerentes. As entradas de duração, então nós temos a mesma coisa. Nós temos a duração no campo 306, nós temos as durações no campo 500 e as durações também no campo 505. Então, ela tem que estar sincronizada e consistente em todos esses campos, correto? A mesma duração. O sistema recupera pelo 306, mas o usuário vai enxergar o campo 500. Bom, aqui é só uma pequena listagem quando eu for falar, representar no processamento técnico, acabando já, a formação musical. Se eu documentar a formação musical, eu tenho que trabalhar o campo 008, o campo 048, o 130, 240, 500, 511, 850, 697 e 700. Todos num grupo só. E eu trabalho todos eles de uma vez. Depois eu passo para outra informação. Por exemplo, aqui, o campo 500, né, de formação musical, né? Os participantes, que são os performers, também que está no 511. Eu vou ter aqui a representação da formação musical. Na entrada adicional de autoridade, eu tenho também a representação da formação musical.
E no nome pessoal como assunto também eu tenho de novo um campo para representação musical. Então tem que dar consistência em todos esses campos da formação musical. As classificações por assunto, por tesauros ou por qualquer classificação taxonômica, elas são organizadas numa janela com o 047, 130, 240, 383, 388, 650, 655 e 754. Todos esses juntos. De um eu passo para o outro para não ter erro depois de processamento técnico. Para suporte físico, eu vou juntar o campo 007, 240, 245, 300, 336, 37, 38, 44, 47, 33, 40, 700, 753. Eu tenho que colocar todos esses juntos, ok? Se eu trabalhar separados, o sistema não fica consistente. E essa é muito importante, porque foi colocado hoje, sobretudo pelo Daniel e pela a Marie, a Mira, que é como que no controle do acervo, quando eu encontro o registro, eu já sei o estado de conservação em que ele se encontra. O que já foi feito com cada documento e o que está para ser feito. Esse campo 583, sobretudo no sistema RDA, que é o novo sistema de sintaxe, ele tem a representação exata do estado de cada documento. Só que ninguém pode criar novos termos, ok? Cuidado. Você precisa usar somente os termos do MARC 21, que estão aqui no link. Eu recomendo, pessoalmente, um sistema desenvolvido pela Northern Document Conservation Center Preservation in Library and Archival Materials, que é um manual editado, né, por essa instituição, completíssimo, com todos os processos, se eu retirei para um tratamento químico, quanto tempo ele vai ficar fora, como ele vai voltar. Toda essa representação padronizada está aqui nesse link, eu vou passar para vocês depois. Tá? As entradas de duração, tempo, também eu vou ter que juntar no campo 033, 45, 388, 100, 240, 260, 500 e o 518. A localização geográfica, também harmonizar todos esses campos. E, encerrando, eu só queria deixar meus votos de que eu gostei muito de estar aqui com todos vocês, né, de conhecer essa comunidade, de saber que todos estão trabalhando por um mesmo objetivo. Apesar das diferenças de tratamento, eu senti que estão todos juntos, isso é uma coisa muito forte, muito boa. Eu fico feliz que a gente possa estar juntos com muita força para que a tecnologia da informação seja um instrumento para que as pessoas do mundo estejam juntas em paz. Tá? Então esse é o meu voto. Muito obrigado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor José Augusto Manis. Considero que nos ha dado cómo usted construyó todo este método a partir de MARC 21 y que es un método que usted durante muchos años ha trabajado y ha probado su factibilidad y cómo con el tiempo ha dado toda esta parte de no solamente MARC 21, pasarlo a la visualización y también a trabajarlo para que este documento se adecua a todos los requerimientos de RDA y los requerimientos que nos permite FRBR y también cómo toda esta parte se puede visualizar. Yo creo que a la organizadora de este congreso, que realmente lo que el doctor tiene es mucho más para un curso, un taller, y en media 45 minutos realmente no es suficiente para darnos todo esa visión que tiene de un trabajo
académicamente bien realizada. Yo considero que primeramente lo tenemos que considerar para otro momento. Sí. Ahora vamos a la pregunta, doctor Terulli. Sí, gracias Augusto. En realidad son varias preguntas. La primera, que es más en tono jocoso, ¿cuánto tiempo tardan en documentar una obra? Olha, Tengo todas las preguntas. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo tarda en documentar una obra? Pero ese es más en tono de broma porque sabemos lo que hacemos. No, más en serio. Han construido un tesaurus o una lista o listas de autoridad. Han llegado a construir una ontología detrás del mundo musical en el cual están trabajando. Sí. Y última pregunta, el RDA ofrece la posibilidad de comunicarse con bases de datos externas. ¿Han trabajado esa perspectiva? Sim, eu vou começar pela última pergunta. Nós colocamos toda a catalogação no protocolo Z3950. Então, qualquer biblioteca, se você usar o Bookware, você consegue puxar nossos registros e eles caem dentro do seu sistema no campo que você adota. Lo que yo me refiero es, por ejemplo, yo encuentro a Louis Armstrong y no sé quién es Louis Armstrong y me voy a Wikipedia y me traen la información y me la presentan. Não, esse eu não coloquei, não coloquei, não incorporei ainda, ok? Sim, ok. Quanto ao tempo para catalogar uma obra, depende da dificuldade da obra. Ela pode levar de 15 minutos a 2 horas, depende do caso. Existem casos em que quase eu fico mais de 40 minutos para catalogar uma única partitura, mas é um trabalho que, como vocês puderam ver, há muitos campos de consistência para serem checados, e isso é que demora mais, né, no registro. Esse esquema de tesauros eu construí mediamente, mas é um trabalho que é um work in progress, porque para concluir eu vou ter que montar uma rede nacional de pesquisadores na área de etnomusicologia, musicologia, música antiga, música moderna, música brasileira, música popular, para que ele tenha de fato uma consistência muito mais forte. São trabalhos que estão em progresso, ok? Obrigado. Bueno, aquí tenemos una pregunta, una de las preguntas son dos, usted ya lo contestó, y la otra es ¿cuántas personas forman parte de su grupo de trabajo, su equipo de trabajo para realizar esta catalogación tanto de partituras e de registros sonoros? Bom, para desenvolver o sistema, eu trabalhei estreitamente com mais 2 pessoas, tá? Que era um analista de sistema e uma bibliotecária de processamento técnico. Então foram, assim, mas de trabalhar todo dia, ok? Durante 7 anos. Né? Então, foi bastante longo. Para o trabalho de catalogação, né, que nós fizemos, nós tivemos uma equipe de 15 pessoas, né, que foram contratadas para fazer todo o processamento técnico num período de 1 ano. E sim, o trabalho, para ser um trabalho efetivo e estável, nós precisaríamos ter uma equipe permanente, mas que ainda não é o caso. Então, para cada projeto, para cada acervo novo, nós fazemos um projeto de pesquisa, e no projeto de pesquisa nós contratamos tantos catalogadores para poderem trabalhar no arquivo. Bueno, lo que usted está diciendo para un proyecto específico, ¿cuántas personas ustedes contratan? Un proyecto específico, ¿cómo así? Como un proyecto de solamente, vamos a decir, de solamente música barroca mexicana. ¿Cuántas personas usted contrata para terminar o para ejecutar ese proyecto?
aproximadamente. Depende do volume do acervo. Se eu tiver, vamos supor, se a documentação for em torno de 1000 obras ou 2000 obras, eu contrataria uma equipe de 10 pessoas. No sé si en el público hay otra pregunta. Bueno, coordinadora, doctora Perla, yo creo que sería interesante para pensar de tener un taller o otra invitación al doctor José Augusto Manis para que nos pueda seguir ilustrando de todo el trabajo que están haciendo. Bueno, querido auditorio, le damos las gracias a ustedes, también al doctor Manis por su conferencia Método de procesamiento técnico de documentación musical de partituras desenvolvido en UNICAM, extendido para o tratamento de registro sonoro, y les agradezco a ustedes por su paciencia, por estar aquí con nosotros, y hago entrega de este reconocimiento al doctor José Augusto Manis.